Bom dia, irmãos, bom dia, igreja, bom dia, amigos que estão conosco nessa manhã. É muito bom quando nós podemos separar um tempo para estarmos na casa de Deus, louvando, glorificando, exaltando a Deus, e que nessa manhã seu coração esteja aberto a louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque é isso que Ele espera e é isso que Ele deseja de cada um de nós. Se estamos aqui nesta manhã, não estamos porque desejamos, estamos porque ouvimos a convocação de Deus e nos prontificamos a juntos aqui louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Nesses meses de agosto e setembro, nós estamos falando, pensando, estudando na classe da IBD a respeito do serviço. E podemos pensar e refletir, e eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã, sobre a importância do serviço na vida do cristão, na vida do ser humano, e também algumas coisas que nos impedem de servir a Deus. Alguns motivos, algumas questões pessoais ou não, que nos impedem de prestar um serviço conforme Deus quer e deseja de cada um de nós. E lendo alguns livros ontem, buscando algumas informações, eu pude relembrar sobre essa relação existente entre o homem e o trabalho, entre o homem e o serviço. Porque o serviço na vida do homem traz a ele significado. Quando nós encontramos o local onde devemos servir, aonde estamos sendo úteis, isso vai trazer à nossa vida significação, vai trazer ao meu coração traz ou o trabalho traz todas essas coisas na nossa vida, traz tudo isso que nós estamos pensando aqui nessa manhã, e a psicologia vai então nos dizer e nos direcionar que o trabalho, a relação homem-trabalho, ela tem que ser algo que um complete o outro, porque muitas vezes nós estamos trabalhando, mas não estamos felizes, porque não estamos encaixados no local certo. E aí trocamos de emprego, vamos procurando, né? Até o momento em que conseguimos nos encaixar. Mas feliz é a pessoa, ou mais feliz é a pessoa, né? Que encontra o local onde ela deve servir, que segue a sua vocação, que segue aquilo que ela deseja, e ali ela consegue sabem de cor, né? Quando o apóstolo Paulo diz, olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então eu queria pensar a respeito dessa frase do apóstolo Paulo, desta afirmativa do apóstolo Paulo, quando ele diz, na minha tradução assim, portanto, meus amados irmãos, confortados. Que a nossa mente, ó Deus, seja tranquilizada. E que aqui nesta manhã possamos ouvir somente a Tua doce e bendita voz. Usa, Senhor, esse texto para falar aos nossos corações, para trazer edificação a cada um de nós.
E ajuda-nos, ó Deus, a identificar motivos que podem estar nos impedindo de te servir, de te adorar através do serviço, aqui na igreja, em qualquer lugar que nós estejamos. Abra os nossos olhos e usa mais uma vez a minha vida para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É o meu pedido, o nosso desejo, Pai, no nome do teu Filho santo e amado Jesus Cristo. Amém e amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Nós refletimos aqui rapidamente a respeito da questão do trabalho, do serviço, na sua relação com o homem. Esse trabalho e esse serviço traz, como falamos, significado à nossa vida, traz direcionamento, traz as nossas provisões, traz coisas que nós precisamos. E quando nós percebemos, quando nós lemos esse texto, muitas vezes o entendemos e queremos forçá-lo para até esse momento onde ele começa a fechar o seu pensamento, ou ele fecha o seu pensamento sobre a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que não é muito diferente da nossa. A igreja de Corinto, ela estava situada numa cidade rica. E uma cidade rica onde muitas pessoas transitavam por essa cidade. E aonde existe dinheiro e muitas pessoas, existe devassidão, existe incoerência. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, com o padrão deste mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Mostrar ao mundo que nós podemos ser diferentes e que Deus espera e deseja de cada um de nós. Mas muitas vezes não estamos atentos a isso, não estamos percebendo. E aí então o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele vai trabalhando algumas questões que poderiam estar impedindo algumas pessoas de servirem, de atuarem na obra do Senhor dentro daquela igreja, e que com certeza podem estar afetando membros da Igreja Batista em Rio Bonito, nesta manhã, no dia como hoje, de servirem e atuarem abundantemente na obra do Senhor. Então, motivos que podem estar me impedindo de servir, um dos primeiros que eu identifico, e que o apóstolo Paulo identificou, são as divisões. E muitas vezes as divisões que eu percebo e as que eu não percebo. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer sobre as divisões na igreja de Corinto. Era uma igreja que havia então. E aí então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam estar unidos em Cristo Jesus. Vocês precisam buscar a unidade na palavra de Deus. Porque uma unidade fragmentada não existe. Ou você é unido completamente, ou você está separado, está dividido, E quando nós estamos divididos, há o enfraquecimento dos nossos relacionamentos. Quando nós estamos divididos, nós nos tornamos mais fracos. Quando nós estamos divididos, a nossa palavra perde a sua força, perde o seu poder de ação. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não podem estar desunidos, vocês não podem viver essas
Divisões era uma divisão aparente. Era uma divisão que todas as pessoas podiam perceber. O apóstolo Paulo diz, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Mas aí você então está pensando, bom, se isso falava para a igreja de Corinto, o que ela fala para a minha igreja hoje? A minha igreja não é dividida. A minha igreja, graças a Deus, nas suas sessões, nós não temos discussões, não temos problemas. A igreja, pastor, que eu sirvo, é uma igreja que anda em unidade. É uma igreja que está coesa na sua visão. E é uma igreja que está andando, né, e dando um bom tempo. Então se enfraquece. A nossa capacidade de luta diminui. A nossa motivação também diminui. Porque estamos divididos dentro de nós mesmos. E assim então, eu gostaria de pensar, será que nós não estamos divididos? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele escreve o seguinte, olha, aquelas coisas que quero, isso não faço, mas as que não quero eu faço. Né? E então ele mostra ali uma divisão, a vontade humana contra a vontade de Deus, né? O desejo carnal contra o desejo espiritual. E isso ocorre na vida das pessoas, isso ocorre na minha vida, na sua vida também, porque há momentos em que eu estou fraco, há momentos em que eu estou, né, cabisbaixo, há momentos em que eu estou dividido. Mas quando eu percebo que eu estou dividido, eu devo partir para a unidade. Eu não posso me conformar com a divisão. Eu não posso me conformar com relacionamentos divididos. E por isso, muitas vezes, nós estamos deixando de viver as melhores coisas, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja, né, nas relações sociais, até mesmo na nossa igreja. Porque dentro de nós estamos divididos. Porque eu e você não conseguimos muitas vezes, né, encontrar a alegria do serviço, porque os nossos focos estão em outras coisas. Há crentes que estão aqui dentro, mas a sua cabeça não está aqui dentro, está nos problemas lá fora, está nas dificuldades que ele tem enfrentado, está nas provações que ele tem enfrentado. Né? E muitas vezes isso acontece por quê? Porque nós estamos divididos. Queremos servir a Deus, mas não queremos abrir mão de algumas coisas que consideramos importantes. Queremos constituir uma família saudável, mas não queremos abrir mão de hábitos que atrapalham a nossa família. E assim vivemos divididos, né? Querendo uma coisa, desejando algo, querendo tocar em alguma coisa e não conseguindo. Por quê? Porque não estamos em unidade. O pastor Dario de Oliveira nos falou. Muitos e muitos anos não se ouve na história desta igreja divisões. Já houve, mas há muito tempo não acontece. Porque esta igreja tem caminhado em direção à visão que Deus tem dado ao pastor desta igreja. E assim ela vai se fortalecendo, construindo um templo onde não teríamos condições, humanamente falando, de construir se pensássemos dessa forma. Estamos avançando e ganhando terreno onde nós não imaginamos, pelo exemplo da nossa unidade. Pelo exemplo da nossa fé e da nossa união com Cristo. Porque é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos fortalece. E aí então eu aprendo que também se a força de uma igreja está na sua unidade, a força de um cristão está na sua unidade com Cristo Jesus. Quando eu aprendo a abrir mão dos meus valores, quando eu aprendo a abrir mão daquilo que me é importante, daquilo que eu considero importante para mim, em favor daquilo que Cristo deseja, eu me fortaleço.
Ainda que eu esteja me sentindo fraco, desvalorizado, humilhado, né, maltratado pela sociedade, por outras pessoas, a palavra de Deus me diz que quando eu estou fraco é que eu estou forte. E quando eu estou forte, eu estou fraco. Então eu preciso viver em unidade com Cristo Jesus, numa vida de submissão e humildade como Cristo viveu, para que as pessoas possam perceber, né, que não eu, mas Cristo caminha, Cristo me direciona, Cristo me orienta, Jesus faz toda a diferença na minha vida. E quando eu estou unido com Cristo, não há um outro meio, não há uma outra forma de adorá-lo, né, que não seja também através, não, existem outros, mas também através do meu serviço, daquilo que eu faço. Porque quando eu encontro o meu espaço na igreja, eu encontro significado para a minha vida. Você já deve ter visto muitos crentes que pulam de uma igreja para outra, não já? Hoje estão aqui, amanhã estão ali, amanhã estão lá, depois de amanhã estão lá, estão lá. Pessoas divididas. Divididas dentro delas mesmas. Que não conseguem ter a unidade em Cristo Jesus. Que não conseguem firmar e pautar a sua vida em Cristo Jesus. E as divisões nos separam, as divisões nos atrapalham. Atrapalhavam a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não podem andar divididos, porque a divisão causa problemas, causa dificuldades quando queremos servir. Tanto para você, pessoalmente, como para outras pessoas que estão nos observando e podem dizer, naquela igreja não, eu não quero estar porque lá só há brigas, só há rixas, só há divisões. Motivos que podem estar me impedindo de servir a Deus. As divisões que eu percebo, né? E as que eu não percebo, que estão dentro do meu coração, que estão dentro de mim mesmo. Um outro ponto que o apóstolo Paulo ataca na sua carta aos Coríntios é a flexibilização, enrolou, hein? Vamos lá, a flexibilização de valores inflexíveis. A flexibilização de valores inflexíveis. O capítulo 6, do versículo 12 ao 20, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção dizendo, olha, haviam crentes na igreja de Corinto, cristãos, denominados cristãos, que estavam mantendo relações sexuais ilícitas, que estavam mantendo relações com prostitutas. Domingo na igreja, não sei se era no domingo, nas reuniões da igreja, mas na vida, se dando aos desfrutes, mantendo relações com prostitutas. E o mais interessante, dizem os estudiosos, que algumas delas diziam, né, que praticavam, agiam dessa forma, por quê? Porque numa relação sexual, só o que está envolvido é o corpo. E quando o pecado é no corpo, ele não gera consequências para a sua alma. Esperto eles, né? Ele dizia o seguinte, olha, nós podemos ter relações com uma prostituta, por quê? Porque ali só está o nosso corpo. A minha alma é de Deus, o meu pensamento é de Deus, ali é só o corpo, é só a carne. Isso não traz consequências para a minha vida. Mentira. Erro grave. Flexibilização de algo que Deus já havia falado desde lá da saída do Egito para que eles não se contaminassem com a prostituição. Deus já havia dado demonstração clara, a orientação direta para que eles não agissem dessa forma. Mas com o jeitinho corintiano de ser, vamos dizer assim, né? Coríntios de ser, com o jeitinho que eles procuraram, eles tentaram amaciar as suas ações. E aí então eu aprendo que os membros lá, né, eu aprendo que é interessante como o ser humano sempre arranja uma desculpa para se justificar diante de um erro, não é? Ele sempre vai buscar alguma coisa, alguma palavra, alguma frase na Bíblia para tentar justificar aquilo que ele mesmo diz. Mas o apóstolo Paulo é claro quando ele diz no versículo 17, no versículo 16 do capítulo 6 o seguinte: ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele.
Os membros da igreja de Corinto professavam uma coisa com a sua boca, mas a sua ação era outra completamente diferente. E assim, então, nos dias de hoje, nós vemos crentes que têm sido impedidos de servir, ou se impedem de servir, ou impedem outras pessoas de servir a Deus, porque estão flexibilizando valores inflexíveis. Porque para se justificarem, distorcem a palavra de Deus. E pasmem os irmãos. Eu, Daniel Júnior, já ouvi de uma pessoa a mesma coisa, dizendo que o relacionamento com prostituta é lá, o importante é o casamento dele dentro da casa dele. A única coisa que eu pude dizer a essa pessoa foi, olha, o apóstolo Paulo não diz isso. Ele diz que quem se une torna-se uma só carne. E quando você se torna uma só carne, você compartilha com o que ela pensa, você compartilha com o que ela faz, você está aprovando o que ela faz e você está querendo aí justificar as suas ações através de uma palavra bíblica que não é para isso. Mas estamos falando apenas aqui da prostituição, da fornicação. Mas aí eu me pergunto, será que é diferente do crente que corrompe? Será que a prostituição é diferente do crente que aceita suborno, que se corrompe? Será que a prostituição é diferente do crente que adultera, trai a sua esposa, seus filhos, seu marido? Será que a prostituição é diferente do roubo? Quando alguns que se dizem cristãos se apropriam de bens que não são seus? Se você olhar e ouvir, muitas pessoas vão dizer, pastor, é natural, todo mundo faz. E uma das frases mais inteligentes que eu ouvi foi na formatura da minha esposa, quando ela se formou em Ciências Sociais na UERJ, e o orador da turma, ele disse, as pessoas dizem que é natural, mas nós dizemos, isso não é natural, para que não se torne imutável. Isso não é natural, para que não se torne imutável. Essa frase mexeu comigo. Foi falada por uma pessoa que provavelmente não era cristão. Mas ela tem um profundo significado para o cristianismo. Porque nós devemos dizer que isso não é normal, para que isso não se torne natural, imutável numa sociedade. Os crentes de Corinto flexibilizaram seus valores. E eu queria que você pudesse nessa manhã perceber que por muitas vezes, por flexibilizar valores, você pode estar dividido dentro de você mesmo e se impedindo de servir a Deus ou impedindo outras pessoas de servirem a Deus também. Existem muitas pessoas que distorcem a palavra de Deus para justificarem as suas ações. Motivos que me impedem de servir a Deus: as divisões que percebo e as que não percebo, a flexibilização de valores inflexíveis. Terceiro, a displicência com o testemunho de Cristo Jesus. A displicência com o testemunho de Cristo Jesus. Capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34, o apóstolo Paulo vai atacar algumas questões na igreja de Corinto que estavam gritantes. E ele vai falar da ceia do Senhor. Jesus, quando reuniu seus discípulos e mandou que eles preparassem a ceia da Páscoa, a última ceia, ele fez com a intenção de que aquele momento fosse um momento solene, um momento de celebração, um momento memorial para que os crentes pudessem se lembrar que Cristo veio, que morreu pelo pecador, que deu a sua vida por cada ser humano e que o seu sangue limparia todo ser humano de todo pecado. Então ele institui ali para que a igreja continue a fazer. Ele diz, fazei até que eu venha. A igreja de Corinto começou nesse ideal bonito, de proclamar, de glorificar a Deus através daquele momento e de relembrar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas chegou um tempo onde aquela igreja, os membros daquela igreja se esqueceram dos valores, se esqueceram do princípio.
e passaram a participar daquele momento como um momento para que eles satisfizessem as suas próprias necessidades, para que eles pudessem, né, não glorificar a Deus, mas serem saciados. E aí surge um momento ali naquela igreja muito interessante, né, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vocês, quando forem para a ceia, né, vão alimentados, não vão para lá para comer, porque vocês vão para lá, alguns de vocês estão indo para a ceia para se alimentar, e comem, não tendo condições de outras pessoas poderem participar da ceia também. Ou seja, a displicência com a falta de zelo, a falta de cuidado com o testemunho do Senhor Jesus, fez com que aquele momento deixasse de ser um momento solene para se tornar um momento pessoal, aonde eu vou, né, chegar e farinha pouca, meu pirão primeiro, né, eu vou chegar e a ceia não era como nós conhecemos hoje, né, era bem diferente, e as pessoas iam lá, satisfaziam as suas necessidades. Jesus havia ensinado que a ceia seria um momento memorial da morte e da ressurreição de Cristo. E agindo dessa forma, a igreja de Corinto estava dando um testemunho bom, não estava? Sim ou não? Não. O testemunho era ruim. Isso saía das quatro paredes. Isso ia além do alcance, né, que eles podiam imaginar. E a sociedade, então, chegou aos ouvidos de Paulo. Paulo estava longe. E ele estava ali, longe, né, e aí ele percebeu que esse testemunho não estava legal, que precisava ser mudado. Hoje nós não temos esse problema na nossa igreja. Não temos, né? Ninguém vem à igreja ceiar para matar a fome, até porque não dá. Um pedacinho de pão desse tamanho, né? Um cálice pequeno de vinho, o cara não vai matar a fome. Quando eu era criança, papai ainda era pastor aqui, a gente até comia um pouquinho mais quando acabava, né? A gente ia lá na salinha, comia um pouquinho do pão, tomava aquele restinho dos cálices, mas também não matava a fome, não. Né? Mas criança fazia isso, né? Hoje nós não conseguimos. Mas eu quero te dizer o seguinte: há muitos crentes que estão participando de um momento solene com displicência. Há pessoas que estão frequentando cultos, há pessoas que estão frequentando igrejas para saciarem a sua fome, para saciarem as suas necessidades. Há pessoas que estão hoje dentro da igreja, né, querendo somente aquilo que vai trazer significado e complemento à sua própria vida. E não é isso que nós devemos buscar. Quando nós estamos aqui dentro, nós estamos aqui para louvar e adorar a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. A nossa motivação deve ser de olhar para Cristo, de aprender um pouco mais do amor de Deus e viver esse amor fora das quatro paredes. Mas hoje existem muitas igrejas que perderam o significado. Eu estava conversando há pouco tempo atrás com o meu dentista, e ele também é cristão. E ele estava falando: pastor, eu fui visitar uma igreja que sinceramente eu não entendi. Porque quando nós chegamos, nós sentamos. O templo estava todo apagado, né? Só havia algumas luzes no palco. E de repente, quando vai começar o culto, começa uma bateria a tocar, começa uma guitarra a fazer um solo, as luzes começam a piscar, sai aquela fumaça, né, para cima do púlpito, e o pastor vem correndo e dá aquela deslizada, né, para parar assim na frente do microfone e começa a falar. Eu falei: aquilo não é culto, aquilo era show. Ele falou, né? Ele pensou, aquilo era show. E muitas igrejas têm vivido de show para atrair pessoas, se esquecendo de que a essência do evangelho é pura e simples. É Cristo Jesus. Quem tem que crescer é Cristo Jesus. Quem tem que aparecer é Cristo Jesus. Quem tem que ser lembrado, reverenciado, né, glorificado dentro de um culto é Cristo Jesus. Não podemos pensar em outras pessoas. Há igrejas que estão valorizando mais os seus pastores do que a Cristo Jesus. Há igrejas que estão valorizando mais os seus templos do que a Cristo Jesus.
Há igrejas que estão valorizando mais as pessoas, os membros, do que a Cristo Jesus. Isso está errado. Porque quando nós estamos juntos, nós estamos aqui para louvar, glorificar e exaltar a Cristo Jesus. E quando somos críticos a essas posturas, quando percebemos que algumas coisas estão erradas, isso nos cansa, isso nos desmotiva, isso nos faz desanimar da nossa caminhada cristã, porque nós estamos ouvindo sobre testemunhos que estão incorretos, sobre ações que estão sendo tomadas pela igreja, que não são ações de acordo com a vontade de Deus, sobre atitudes que crentes estão tomando, que não estão dentro da vontade de Deus. E isso então vai trazendo algumas vezes um sentimento ruim dentro do nosso coração, que nos faz fazer a seguinte pergunta: será que vale a pena ser cristão? Será que realmente nós estamos vivendo um cristianismo? Será que a minha igreja está vivendo o que fulano de tal está vivendo? E aí que eu acho então a questão mais bonita do texto que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo diz: olha, vocês estão enfrentando as divisões, vocês estão enfrentando problemas doutrinários sérios, vocês estão enfrentando, erros morais graves, vocês estão enfrentando tantas coisas, tantos problemas, tantas dificuldades, o testemunho está ruim. Mas apesar de tudo isso, independente de tudo isso, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Será que vale a pena? Vale a pena. Vale a pena porque quando nós louvamos a Deus, nós precisamos entender que Ele tem muito mais para nos dar do que nós podemos imaginar. O quarto motivo que eu gostaria de trabalhar com você nesta manhã, de motivos que podem estar me impedindo de servir a Deus, é a perda do foco. A perda do foco nos impede muitas vezes de servir a Deus. Havia um problema ali na igreja de Corinto. Alguns judeus não criam na ressurreição, outros criam. E criava aquela dificuldade. Alguns diziam que não haveria ressurreição dos mortos, outros diziam que haveria. E o apóstolo Paulo então diz: olha, a ressurreição dos mortos é um fato. A ressurreição dos mortos é algo que está garantido para cada um de nós. E é essa esperança de ressurgirmos, de ressuscitarmos, que nos faz caminhar cada dia da nossa vida. É esse o motivo, o cerne principal da igreja de Cristo Jesus, servir e adorar a Deus. Porque o que nós esperamos não é para este mundo, o que nós esperamos é para a era vindoura, é para a vida eterna com Deus. Nós temos a garantia de que se com Ele morremos, com Ele também viveremos, com Ele, Cristo Jesus. E uma das coisas que nos faz caminhar é saber aonde vamos chegar. Às vezes nós caminhamos para devagar os pensamentos. Mas na maioria das vezes, quase que 100%, quando nós caminhamos, nós temos bem localizado, bem focado na nossa mente aonde queremos chegar, não temos? E quando nós sabemos aonde queremos chegar, não importa o caminho, nós vamos enfrentá-los. Quando nós sabemos aonde vamos chegar e o que nos espera, ou seja, todos os dias, ao final do dia, nós caminhamos para onde? Para casa. Como é bom chegar em casa, não é? É gostoso. Depois de um dia cansado, exaustivo, cheio de problema, você vai para casa, você vai caminhando para casa. E se cair uma enchente, e se cair uma chuva forte que enche a rua, você vai dar um jeito de atravessar aquela rua, mesmo que cheia, porque você quer chegar em casa. Se cair uma bomba e abrir um buraco, você vai dar um jeito de procurar um outro caminho, porque você quer chegar em casa. Quando nós sabemos aonde nós queremos chegar, nada nos impede. E aí então, já terminando, já caminhando para o fim, o apóstolo Paulo nos dá essa visão. Ele diz: olha, nós caminhamos para a ressurreição em Cristo Jesus.
A nossa vida aqui é uma breve passagem. A nossa vida aqui, né, é um caminho que estamos trilhando para podermos chegar à nossa casa, que é a eternidade com Deus. Mas aí também no versículo 14, ele diz algo muito interessante que vai ligar diretamente o texto ao versículo 58. Ele diz: e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também é inútil a vossa fé. E no versículo 19 ele diz: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Querido, Deus tem tudo de bom para te dar. Talvez aqui na terra, mas com garantia na eternidade. E nós devemos trabalhar com amor e dedicação, porque o nosso trabalho traz orientação, dignidade à nossa vida como membros em Cristo Jesus. Crentes que estão servindo, são crentes que estão se achando, se entendendo, né? Servos do Senhor. E quando eles servem, eles encontram alegria, eles encontram dignidade, eles se sentem satisfeitos, porque eles não estão divididos, mas eles estão orientados e direcionados por Cristo Jesus. E então uma das grandes dificuldades que nós temos é quando nós perdemos o foco. E achamos então que outras coisas são melhores, mais valiosas do que aquilo que Deus tem para nos dar. Mas não é isso que o apóstolo Paulo ensina, não é isso que ele demonstra e não é isso que eu aprendo. Eu aprendo que eu devo manter o meu foco em Cristo Jesus. Porque quando eu estou focado em Cristo, não importam os problemas, eu estou indo para a minha casa, eu estou voltando para o meu lar, eu estou certo, né, de que aquilo que eu desejo, eu vou conseguir. E queridos, quando nós estamos identificados no nosso trabalho, vamos pensar no trabalho secular, quando nós temos a certeza de que aquele é o nosso local, de que ali é que nós estamos servindo, de que é ali que nós queremos estar, podem nos criticar, podem falar mal de nós, podem tentar nos derrubar, mas nós vamos continuar ali, porque entendemos que ali é o nosso lugar, porque ali nós somos edificados, porque ali nós trazemos, né, sentido à nossa vida, porque ali nós encontramos realização para cada um de nós. E podem nos criticar, podem falar mal, podem fazer o que quiser, mas nós continuaremos ali. E da mesma forma tem que ser com a vida cristã, porque quando nós entramos na igreja, quando nós começamos a servir ao Senhor, quando nós temos a certeza daquilo que Deus espera, podem nos criticar, podem falar mal de nós, podem tentar nos desestimular, mas nós continuamos lá, porque estamos ali, satisfazendo o nosso coração, em unidade com Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. E ali então, quando estamos dessa forma, nós podemos cantar, louvar e glorificar a Deus. Talvez como o autor sacro fez, quando ele diz naquela música, naquele hino, Rude Cruz, assim: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre livrar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Meus irmãos, me arrepia essa música. Que visão, que inspiração. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deus tem planos grandiosos na sua vida. E Deus deseja e espera que você possa perceber que apesar dos erros, que apesar dos problemas, que apesar das dificuldades, que apesar de tudo que nós vemos muitas vezes na vida das outras pessoas, nós devemos continuar, né, felizes, atuantes, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é inútil, sabendo que em Jesus o nosso trabalho não é vão. E querido, nessa manhã você pode ter chegado aqui dividido, desejando no seu coração
servir a Deus, amar a Deus, glorificar a Deus através da sua vida, mas tendo dificuldades, porque o seu coração não está em paz, porque os seus pensamentos são diferentes muitas vezes do que Cristo quer. Mas o que o apóstolo Paulo nos chama e nos convida nesta manhã é para que nós possamos buscar a unidade em Cristo Jesus. É para que você possa buscar o sentido e a realização da sua vida naquilo que Cristo nos ensinou, naquilo que Cristo deseja para cada um de nós, para cada um de vocês. E nessa igreja existem muitos e muitos lugares nos quais você pode servir. E nessa igreja você pode se sentir realizado, dignificado, você pode se sentir, plenamente feliz, porque você está sendo útil na obra do Senhor. Muitas vezes nós nos fazemos a pergunta, será que vale a pena? Eu, como pastor, já me perguntei isso algumas vezes. Será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Será que a gente tem que sofrer tanto, apanhar tanto, para poder servir a Deus? Vale a pena. Quando nós colocamos o nosso foco em Cristo Jesus. Quando nós entendemos, que o trabalho em Cristo Jesus, ele nunca será inútil. Porque ele repercute, ele vai além daquilo que nós pensamos, imaginamos. E se propaga pela eternidade. Portanto, meus amados irmãos da Igreja Batista em Rio Bonito, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Vamos orar? Eu queria convidar a você que nessa manhã deseja se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, ajude-me a perceber os motivos que têm me impedido de glorificar a tua vida, de glorificar o teu Filho Jesus. E usa, Senhor, a minha vida para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Se você quer fazer essa oração comigo nessa manhã e entende a palavra de Deus como sendo também de edificação para a sua vida, eu convido você, se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Muitas vezes a gente luta contra nós mesmos. E o Salmo de número 46:10, Deus diz, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que nós precisamos. Reconhecer a Deus. Saber que Ele é soberano. E saber que Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus quer usar a sua vida. Você que ficou em pé. Você que está sentado. Deus quer usar a sua vida para glorificação do nome dEle. Nesta igreja, sim, nesta igreja. Talvez você ainda não saiba como, quando ou aonde. O negócio é começar. O negócio é trabalhar. O negócio é dar o primeiro passo. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por tua glória, por tua graça, misericórdia e amor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que através do apóstolo Paulo venha nos chamar a atenção para alguns motivos que podem nos estar impedindo, ó Deus, de te servir. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que a operação do teu Espírito em nossa vida e em nosso coração nos ajude, ó Pai, para que nós possamos encontrar significado e realização nas nossas ações como servos do Senhor Jesus, como crentes em Cristo Jesus que procurarão dar um bom testemunho, que procurarão, ó Deus, não flexibilizar valores que são inflexíveis, que procurarão, ó Deus, agir com decência, com rigor, com zelo, pelo testemunho da tua palavra e do teu Filho Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a não perdermos o foco, para que nós possamos caminhar a cada dia com as nossas cabeças erguidas, com o nosso coração em paz, e assim, ó Deus, encontrarmos aquilo que precisamos para continuarmos firmes, inabaláveis, constantes na tua obra. O sentimento de utilidade, o sentimento de satisfação e realização naquilo que fazemos também para a obra e para o Evangelho de Cristo Jesus. Capacita-nos a cada dia. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.